Então vamos lá, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eu quero ler 3 versículos. Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler 1 Pedro 1, do 14 ao 19. E vamos ler também 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Hoje serão 3 leituras em homenagem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Primeira leitura, Eclesiastes 5, verso 1 ao 2. Segunda leitura, 1 Pedro 1, 14 ao 19. Terceira leitura, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. E para começar então a ministração da palavra de Deus na noite de hoje, quero ler com você Eclesiastes capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Amém? Agora, 1 Pedro 1, do 14 ao 19. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 14 ao 19. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? E agora, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite,
E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vocês no Senhor, e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Espírito Santo, porque Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Versículo 21. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Até aqui é o suficiente. Estenda a sua mão direita na minha direção, me abençoa, pede para Deus colocar as palavras de vida eterna nos meus lábios, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós viemos diante do teu trono, reconhecer que só tu és santo, e que só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Por isso nós te pedimos, põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios, e usa-nos, tão somente como vaso de barro, para transmitir à tua igreja o que o Senhor tem para a noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Repita assim comigo. Eu fui chamado. Repita com gosto, irmão, com energia. É quem tomou Nescau antes de vir para cá. Ou Toddy, eu não sei qual que é o achocolatado que você toma, se é que você toma. Repita assim comigo. Eu fui chamado para ser santo. Mais uma vez. Eu fui chamado para ser santo. Terceira vez agora para o capeta ouvir. Eu fui chamado para ser santo. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Se você prestou atenção nos 3 textos que nós lemos, todos os 3 textos estão ligados a uma só palavra: santidade. O primeiro texto ele começa falando que quando eu coloco o meu pé na casa de Deus, ou quando eu estou na presença de Deus, que sejam poucas as minhas palavras, para que eu não corra o risco de pecar, porque a palavra de Deus diz que na multidão de palavras existe pecado. Eu falei aqui durante o período de louvor
que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se um dia alguém perguntar para você como ou o que fazer para ser sábio, é muito fácil de responder essa pergunta. Nós nos tornamos sábios quando nós aprendemos a temer o Senhor. Quando nós perdemos o temor, nós nos tornamos verdadeiros idiotas, burrinhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando alguém está pregando a palavra de Deus, seja via WhatsApp, seja via Instagram, seja via Facebook, seja num culto, seja numa célula, esta palavra de Deus, ela é santa, porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo no grego é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então a Bíblia está dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a própria palavra. Quando eu alimento as pessoas com a palavra, eu estou alimentando as pessoas com Cristo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém ou não amém? Então, quando eu ouço essa palavra é o próprio Cristo, ele é o pão da vida. Então eu não posso fazer pouco caso, irmãos. Quando eu ouço a palavra, não importa quem esteja pregando. A pessoa que está pregando a palavra pode ser um pecador. Você pode conhecer até os defeitos. Você pode conhecer todos os defeitos daquela pessoa. Você pode conhecer todas as fragilidades daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, de Deus ou não, que está pregando, seja pessoalmente, seja via WhatsApp, seja via Facebook, seja via YouTube, seja via Instagram. Quando a palavra é anunciada, é a palavra. E eu preciso temer a palavra. Amém? Se a palavra diz que Jesus mandou eu fazer discípulo para Cristo, é a palavra. Eu preciso me submeter à palavra. Hoje em dia, estamos vivendo um tempo tão difícil que Satanás tem plantado verdadeiros sofismas na mente das pessoas, e muitas pessoas não têm desejado se submeter à palavra, porque muitas vezes esta mesma palavra que pregamos aqui, ela é pregada em outros púlpitos de pessoas que muitas vezes nós não simpatizamos com elas. E aí, porque nós não simpatizamos com aquelas pessoas, nós repudiamos a palavra, nós rejeitamos a palavra. E quando nós rejeitamos a palavra, nós não estamos rejeitando aquela pessoa que você não vai com a cara dela, aquela pessoa que você não, de repente não se enquadra muito com o perfil daquele homem ou daquela mulher de Deus. Aí porque Satanás conseguiu muitas vezes plantar uma semente de divisão, porque a palavra de Deus diz que há um só corpo e nós somos todos os irmãos. Quando nós rejeitamos um irmão, seja ele da igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana, Metodista, Universal, seja de que denominação for, Igreja Romana, Católica, Apostólica, quando rejeitamos a palavra que é anunciada por um outro irmão, estamos rejeitando ao próprio Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos Jesus aqui na terra, sim ou não? Nós somos a extensão de Jesus aqui na terra. Então, Jesus Cristo disse: eis que vos envio como ovelhas diante de lobos. Aqueles que rejeitarem a vocês, rejeitarão a mim. Portanto, se em alguma casa vocês não forem bem recebidos, sacudi o pó dos vossos calçados e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo. Quando alguém rejeita um enviado do Senhor, não está rejeitando a pessoa, está rejeitando o Deus que a enviou. Como disse a minha esposa aqui, aqueles que não são contra nós, são por nós. Então, amados, precisamos prestar atenção
E se essa palavra não serve para você que está me ouvindo, se essa palavra não serve para você que me acompanha pela internet, você que me acompanha pela internet, você que está aqui, você deve conhecer alguém que está tendo dificuldade de caminhar ao lado de outros irmãos que têm a fé um pouco diferente, ou que é um pouco diferente. Afinal de contas, Jesus nos fez todos diferentes, porque se Ele quisesse, irmãos, se Deus quisesse nos fazer todos iguais, Ele teria ou não teria poder para fazer? Sim ou não? Mas por que Ele não fez? Por que Deus não fez todos por nós em série? Por que Deus não fez tudo em cópia? Porque Deus, irmãos, decidiu nos fazer diferentes. Deus nos deu dons diferentes, características diferentes, particularidades diferentes, para que quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos, nós formamos de fato um corpo. Se nós fôssemos todos iguais, nós nunca formaríamos um corpo. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Então, amados, presta atenção aqui para mim. Não pense você que nós podemos nos dar o luxo de achar que podemos caminhar sem um membro do corpo que você não vai muito com a cara dele ou dela. Porque se é membro do corpo, eu te garanto que vai fazer falta na tua vida. Se você tiver humildade, eu vou me atrever a dizer aqui, ó, imitem a mim como eu imito a Jesus, porque eu não tenho dificuldade de ouvir, não tenho dificuldade de ouvir católicos, não tenho dificuldade de ouvir assembleanos, não tenho dificuldade de ouvir irmãos da Quadrangular, da Batista, da Presbiteriana, da Visão A, B, Y, X, J, porque eu aprendo com todos eles. A palavra de Deus diz, examinai tudo e retende o que é bom. No entanto, é bom dizer que quando nós estamos debaixo de um ministério, e esse ministério tem um pastor, nós devemos ter como prioridade o alimento que é entregue pelo pastor deste ministério no qual eu estou. Ah, pastor, como assim? Eu não sou livre? É livre. Todos nós somos livres. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Homens, quem vocês consideram, e mulheres também, vocês mulheres, quem vocês consideram um bom marido? Aquele que tem várias mulheres ou aquele que tem uma única mulher durante toda a vida? Quem aos olhos de vocês que me acompanham pela internet, vocês mulheres considerariam ou consideram um bom marido? Aquele que tem várias mulheres ou aquele que tem um só durante toda a vida? Assim, amados, eu garanto para vocês que a resposta é: o verdadeiro macho, o verdadeiro homem mesmo, é aquele que tem uma só mulher durante toda a vida. Porque hoje em dia está muito fácil trocar de cônjuge, né? Hoje em dia se troca de marido e de esposa como se troca de roupa. Está muito fácil. No entanto, Deus é santo, e o que Deus uniu não separe o homem. Deus criou o casamento para ser uma vez só, para toda a eternidade.
Claro que tem algumas pessoas que estão me acompanhando pela internet, aqui pessoalmente, que possam estar no segundo casamento, possam estar no terceiro casamento, possam até estar no quarto casamento. Ok? Deus é Deus que perdoa o nosso passado, apaga as nossas transgressões, lança na profundeza do mar e começa tudo novo. Só que, a partir do momento que Deus nos chama, a palavra de Deus diz, cada um permaneça, 1 Coríntios 7, cada um permaneça na posição em que foi chamado. Quando Deus nos chama, eu não posso mais ficar trocando. Assim, o mesmo princípio também vale para o ministério, para uma igreja. Se Deus levantou um pastor sobre a minha vida, eu tenho que me submeter àquele pastor, eu tenho que obedecer àquele pastor, eu tenho que prestar atenção no que aquele pastor está ensinando, porque foi a pessoa que Deus levantou sobre a minha vida. E a Bíblia diz em Hebreus que eles gemem como se estivesse, como que vão dar conta. Sabia que o pastor vai ter que prestar conta diante de Deus da tua alma? Então, todo mundo aqui neste ministério, e você que me acompanha pela internet, você tem liberdade para ouvir outros pastores. Como aqui nesse ministério, vocês têm liberdade para ouvir outros pastores, outros pregadores, não é pecado. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas, note que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha do Senhor, sabe que quem está falando aqui agora não é o pastor Christian, é o Espírito Santo através do pastor Christian. Por isso, temam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem a minha voz. E elas vão e vêm e encontrarão pastos. A Bíblia diz no Salmo de número 23, que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e nos guia mansamente a águas tranquilas. Então a ovelha de Jesus, ela tem o direito de ir e vir e ela vai encontrar pasto. Assim como eu acabei de participar de um retiro de uma outra igreja, que não necessariamente é a minha cobertura espiritual. Eu participei de um retiro promovido por membros, em grande maioria, da Igreja Batista da Lagoinha. Praticamente, pelo que eu conheço, a Igreja Batista da Lagoinha e o apóstolo Márcio Valadão, eles têm a mesma visão que nós temos aqui. É praticamente a mesma. Eles também trabalham com células, com pequenos grupos, só que é uma igreja muito maior, então eles têm inúmeros ministérios. Eles têm ministérios que trabalham com surdo-mudo, ministério de dança, ministério de teatro, ministério de louvor, ministério para cuidados presidiários, ministério de visita ao orfanato, ministério de visita aos presos, ministério de visita no hospital para orar para os doentes, ministério surdo-mudo. E aí eles têm mais de 100 tipos de ministérios para poder atingir todas as áreas da sociedade. Eu sonho com isso também, irmãos. Eu sonho que se levantem aqui deste ministério outros ministérios que possamos alcançar toda a cidade. Amém? No entanto, a pessoa ou ministério que Deus levantou sobre a minha vida, atualmente, não é a Igreja Batista da Lagoinha. Então, eu posso até ouvir uma mensagem de irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, e não tem nada de errado com isso. Só que a minha prioridade é a pessoa que Deus escolheu sobre a minha vida. E isso vale para vocês aqui também. Porque se o que eu estou falando, irmãos, não é verdade, se o que eu estou falando não faz sentido, não tem motivo nenhum de Deus levantar pastores sobre as nossas vidas. Nós vamos ser todo mundo independente, cada um vive a sua vida, cada um vive a sua visão, cada um toma as suas decisões, cada um faz o que bem entende e pronto. E aí vira uma bagunça, né? Porque eu aprendi desde quando me converti que a única diferença que existe entre um pastor e a ovelha, a única, porque nós somos todos iguais, amém? A única diferença é que o pastor, ele sempre vai um pouquinho mais adiante, ele passa por algumas experiências um pouquinho antes de vocês, para que quando vocês resolvam tomar decisões, fazer escolhas,
Em havendo humildade de consultar o pastor vai dizer, olha, não vai por ali que você vai se machucar. Eu já andei ali. Não vai por aqui porque eu já passei por esse caminho, eu sei como que é. Não vai por aqui também porque eu conheço esse caminho. Se você for, você pode se machucar. É para isso que tem um pastor, irmãos. Jesus, Deus, escolheu nos comparar, porque eu também sou ovelha, amém? Deus escolheu nos comparar com ovelhas, porque a ovelha é um animal míope. Você sabia que a ovelha era míope? A ovelha não enxerga muito longe. Para isso ela precisa de um pastor. E o pastor ele consegue enxergar um pouco mais além. Deus dá visão para pastor. A visão do ministério Deus não dá para todo mundo, Deus dá para o pastor. Para que o pastor saiba como conduzir o rebanho. Amém? Por isso que é tão difícil muitas vezes para um discípulo, para uma ovelha, entender a dimensão da visão que Deus entregou para o pastor. Porque Deus entregou para o pastor. E como é difícil para nós traduzir em palavras a visão que Deus coloca no nosso coração. Nós traduzimos, está ali, ó. A visão que Deus colocou no nosso coração. Se tornar um ministério influente e relevante na sociedade, formado por adoradores verdadeiros que buscam a unidade do corpo de Cristo através de uma vida de obediência ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Eu leio aquilo ali, eu sei exatamente o que está escrito ali e o que Deus espera de cada um de nós. Mas muitos de vocês talvez vão ler uma vez, vai ler duas, vai ler três e vai ter dificuldade de entender. Por quê? Porque Deus deu a visão para mim. Agora cabe a mim como pastor me esforçar em traduzir isso em palavras que você possa entender, para que nós possamos formar um só exército, com um só líder, que é o Espírito Santo, que normalmente usa o pastor, e a gente caminhar numa só direção, respeitando os dons de cada um, a liberdade que cada um tem, as características de cada um, mas andando numa direção só. Porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. O pastor do ministério quer ir para a direita e você quer ir para a esquerda. Eu tenho que caminhar junto. Eu tenho diferenças também da pessoa que Deus levantou sobre a minha vida? Tenho. Mas eu procuro obedecer o máximo do máximo do máximo que eu posso. As instruções. E nós que somos maduros, irmãos, a gente sabe muito bem identificar quando é o Espírito Santo que está falando. Ou pelo menos deveria. E quando é o Espírito Santo que está falando, irmãos, a gente esquece quem está falando. Eu já falei aqui, estou repetindo. Esquece se a pessoa está de roupa azul, roupa preta, roupa branca, se o cabelo dela é amarelo, se ela até está usando, né, de repente, tatuagem ou piercing. Esquece, porque Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar até um tatuado, não tem problema. Deus conhece o coração. Deus quiser usar, Deus usa quem quer. E eu tenho que prestar atenção quando Deus está falando. Amém? A palavra santo significa, segundo o dicionário bíblico de Orlando Boyer, eu vou tentar ser breve, tá? Segundo o dicionário bíblico de Orlando Boyer, a palavra santo significa sagrado, que vive na lei divina, puro. Em outros dicionários também a palavra santo pode ser chamado de separado ou consagrado para. Então santo é alguém que foi consagrado para. Alguém que foi separado para. Alguém que é puro e que obedece à lei divina para. Eu gosto muito de dar o significado da palavra santo depois de fazer a leitura de 1 Pedro 2,9. Quando eu leio 1 Pedro 2,9, eu consigo entender melhor o que é de fato, aos olhos de Deus, uma pessoa santa. Porque até os dias de hoje, existem pessoas que acham que santo é alguém que em algum momento da vida operou milagres. Mas isso, aos olhos de Deus, não é o melhor significado para a palavra santo. 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
Presta atenção no que vem depois do para. Nação santa. Povo adquirido. Para o que, pastor? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então agora eu vou dar o meu significado da palavra santo. Santo, na minha ótica, na minha concepção, é alguém que foi consagrado, foi separado por Deus para ser puro e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, cumprir o ID. O santo é alguém que foi separado para o uso de alguém, para o uso de Deus. Se eu fui separado, consagrado para o uso de Deus, eu preciso permitir que Deus me use. Sim ou não? Porque se eu não permitir que Deus me use, né, como esse mocinho que subiu aqui ao altar hoje, né, o Anderson, veio aqui para ser usado. Só como exemplo, desculpa aí usar o teu nome, né? Geralmente a cobaia é o Jair, hoje eu estou dando uma folga para ele. Então, se eu não permitir que Deus me use, e vão se preparando todos vocês aí, viu? Todos vão ser usados em nome de Jesus. Já falei com a irmãzinha Sabrina, e daí vão preparar uma dança nova, um teatro, alguma coisa. Vamos lá, vamos colocar esses dons para funcionar. Então, amados, se eu não for separado para uso, imagine que eu seja apenas separado, mas não para uso. Eu me consagro, eu me separo e fico numa prateleira, né? Como eu tive um pastor que uma vez falou que muitas vezes o crente tem que ir para a prateleira. Estava certo ele, de tempos em tempos a gente às vezes vai para a prateleira mesmo, né? Então, só que eu até posso ficar um tempo na prateleira, eu até posso ficar um tempo no forno, né? Recebendo aquele calor para poder formatar, né? Nós precisamos receber a formatação do caráter do Pai. E para isso a gente vai para o forno. O forno é um lugar quente, é um lugar de desconforto. É terrível, irmão. Pergunta a irmã Érica para Sadraque, Mesaque e Abednego se esse negócio de fornalha é bom. Se eles pudessem vir aqui, eles iam dizer que não é fácil. Mas eles iam dizer, não temas, não se preocupe, porque o quarto homem está na fornalha. O homem de branco, o varão de branco está conosco na fornalha. E se ele está conosco, nós não precisamos temer mal algum. Aleluia! A fornalha é quente, irmão. Mas o quarto homem, o varão de branco, aquele que tem olhos como de fogo, aquele que tem cabelos brancos como a lã, aquele que tem os seus pés como latão reluzente, aquele que tem uma espada afiada na sua boca, e a sua voz é como uma voz de muitas águas, ele está na fornalha com você. Por isso não temas, ele é o dono do teu barco, e se Jesus está no barco, na hora certa, ele acalma a tempestade. Amém? Então só ser separado não serve para nada. Alguém aqui tem vaso em casa? Alguma mulher que tem vaso em casa? Se você pegar um vaso vazio e colocar ele em algum canto da tua casa lá abandonado, eu pergunto, tem alguma serventia? Agora se você encher ele, botar umas flores, né, bonitas, e colocar na sala, ou na cozinha, num lugar onde todos possam ver, aí agora melhorou ou não melhorou? Agora ele já tem uma utilidade, agora ele já está ali para enfeitar o ambiente. E se forem flores, né, verdadeiras, né, porque tem vaso com flor artificial, no mínimo vai perfumar o ambiente. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E que nós somos vasos criados para a honra. Então esses vasos criados para a honra precisam de fato exalar o bom perfume de Cristo e honrar o Cristo que nós professamos a fé. Dizemos que professamos a fé nele. Dizemos que cremos nos seus ensinamentos. Quem está entendendo?
Amém, irmãos? Para encerrar, eu queria dizer para vocês que de tudo que Deus ministrou nesses 3 dias que eu participei desse retiro de pastores, o principal de tudo que Deus falou está ligado a este texto de 1 Tessalonicenses 5, que diz que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. E aí eu quero encerrar minha palavra dizendo que o sopro do Espírito Santo para estes dias é: cuidem da vossa saúde emocional, espiritual e física. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Eu imagino que Deus esteja bem zangado comigo, porque eu fui jogar futebol fora de forma, sem me preparar, não fiz alongamento. É que eu fui para jogar de goleiro, né? Aí goleiro até que vai, não precisa de muito alongamento, você pula para a esquerda, pula para a direita, não tem muita movimentação, né? Pelo menos eu penso assim, eu julgo assim, em época de Olimpíada, falando aqui de futebol. Mas uma pessoa pediu para mim entrar no campo, e aí eu, que sou metido, fui, né? Acho que eu fiz 4 gols, irmão. O pastor fez gol, aleluia, né? Até ganhamos uma partida. Acho que jogamos 3, perdemos uma e ganhamos 2, eu acho. Essa semana eu estou com saldo positivo, né? Fomos jogar boliche, das 3 partidas ganhei 2. Aí fomos jogar futebol, das 3 partidas meu time também ganhou 2. Então eu estou com saldo positivo aí. O pastor está um atleta, só que não. Porque eu joguei até dar um estiramento na minha perna, né? Estou aqui com a perna que quase não estou conseguindo andar. Por quê? Imprudência, não fiz alongamento, quis fazer coisa que eu não estava preparado para fazer. E isso é brecha, porque nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Graças a Deus que eu estou conseguindo andar, mas poderia ser um acidente mais grave, que pode até atrapalhar, prejudicar a obra de Deus, a minha família, minha esposa. Então nós precisamos cuidar, irmãos. Deus falou muito, muito sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre beber água, sobre dormir, a quantidade de horas que você precisa dormir. Existem exceções. Em alguns momentos, quando o Espírito Santo nos chama na madrugada, então às vezes acontece, a gente fica até mais tarde, às vezes até vira noite se preciso, mas nós precisamos respeitar os nossos limites. Precisamos respeitar os nossos limites. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus quer fazer, quer realizar, operar um grande avivamento. Mas para Deus operar um grande avivamento, Ele vai precisar desse invólucro aqui, desse corpo aqui, desse corpo aí. E esse corpo precisa estar saudável para poder acompanhar o ritmo, o mover do Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos ser mais regrados, a começar por mim. Eu conversava ontem com meu cunhado, por que que o Cristiano Ronaldo, aquele português, foi e é considerado um dos melhores jogadores de futebol da atualidade, dos últimos anos. Não é porque ele é um cara que tem muitas habilidades ou muita técnica, como por exemplo o Messi da Argentina. O Messi da Argentina, que tem a mesma quantidade de títulos do que Cristiano Ronaldo, então poderia-se dizer que os dois são os melhores jogadores do mundo, e se for considerar em quantidade de títulos. Segundo os especialistas, o Messi tem muito mais futebol, tem muito mais habilidade, tem muito mais técnica do que o próprio Cristiano Ronaldo. Mas como assim, então, que o Cristiano Ronaldo conseguiu a mesma quantidade de títulos do que o Messi? Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma palavra chamada disciplina. A disciplina faz com que pessoas saiam do anonimato, pessoas que aos olhos humanos são consideradas assim, ser comum. A disciplina tem o poder de pegar uma pessoa comum do anonimato e colocar ela diante de reis e de príncipes. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios
que aquele que é diligente, aquele que é esforçado, aquele que é disciplinado, aquele que se esforça, ele vai ser colocado diante de reis e de príncipes. Está escrito. Então a disciplina fez do Cristiano Ronaldo um dos maiores jogadores de futebol da história. Aí eu pergunto para vocês, se um jogador de futebol que corre neste mundo em busca de uma coroa corruptível, se esforça tanto assim, é tão disciplinado assim, é tão regado assim para receber uma medalha que só tem valor terreno, quanto mais nós deveríamos ser disciplinados para cuidar do templo do Espírito Santo. Irmão, essa palavra eu estou pregando para mim. Para minha altura, eu deveria estar pesando 78 quilos. Eu estou com 92, se é que não estou com mais. Então eu preciso urgentemente me policiar, voltar a fazer uma atividade física, fechar a boca, cortar o açúcar, diminuir o sal, comer mais salada, frutas e verduras. É mais barato, até saudável para o bolso, irmão Jair. Tu que é da economia aí, que eu sei que é. E não tem como mentir porque está gravando. Né? Então, irmão, precisamos urgentemente assaltar a verdureira, comprar mais fruta, comer mais verdura e parar com o carboidrato. Refrigerante, nem pensar. Deus está nos chamando para um avivamento. E nesse avivamento eu vou precisar permitir que Deus me santifique no corpo, na alma e no espírito. E por falar em alma, como estão as suas emoções? Uma das coisas que Deus mais falou conosco nesse retiro, irmãos, de tempos em tempos eu preciso parar. Eu preciso de férias. Eu preciso reciclar minha mente. Eu preciso ir para um lugar, sabe, esquecer de tudo. Deixar que Deus faça uma faxina na minha mente, porque às vezes a gente está tão ansioso, tão envolvido com esse mundo frenético, que sem perceber a gente já começa a ser contaminado. Então eu preciso de tempos em tempos me retirar, ter um período de férias, né, para poder fazer uma faxina na minha mente, fazer um detox mental. Detox físico e detox mental. Porque sem querer, o nosso coração que deve ser puro, lembra que santidade tem a ver com pureza? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Foi muito ministrado sobre ser limpo de coração. Os limpos de coração verão a Deus. Mas como que eu vou ver a Deus se meu coração está sujo? Como que eu vou ver a Deus se meu coração já não é mais puro? Como que eu vou ver a Deus se a minha alma está contaminada? Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Só que às vezes nós não guardamos o nosso coração. Aí o nosso coração é contaminado. E como limpar esse coração agora? Tem que fazer um detox da alma. Cortar filme, cortar novela, cortar televisão, cortar um monte de porcaria que só serve para alimentar a alma e não contribui com o espírito. Ah, pastor, a minha alma está saudável. Está tudo bem, então está tudo bem também com você. Não tem problema, continua assistindo lá o teu filmezinho de vez em quando, faz bem para a alma, né? Deus conhece o coração de cada um. Eu não estou proibindo ninguém. Graças a Deus, Deus me libertou da religiosidade. Tinha uma época que eu quase que agredia minha esposa com palavras, porque eu chegava em casa, eu ia ler a Bíblia e eu via que ela estava vendo os filmezinhos dela na Netflix. Aí eu, bem religioso, já olhava para ela assim, meio de atravessado. Ô mulher, não vai ler a Bíblia? Espiritual, au. Às vezes, assistir um filme com teu marido, com teu filho, é muito mais espiritual do que ler a Bíblia. Você sabia disso? Porque faz meses que você não faz isso. Não tira tempo para o filho, para a esposa, para o marido. Aí eu pergunto, o que é mais espiritual? Ler a Bíblia? Ou tirar um tempo para ver um filme com a esposa ou com o filho que faz tempo que você não faz? O que é mais espiritual? Fala a Deus. Jesus transforma o vaso. Então, amados, só que eu me refiro aqui aos exageros, né? Se eu tirar todo o meu tempo que eu tenho disponível para só ver filme,
A minha alma, eu vou entupir a minha alma de filme. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aí quando eu abrir a boca para falar, o meu conteúdo vai ser só filme. Como o mundo, eu sei que o mundo é transformado pela palavra. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Houve luz. O que transformou o mundo num caos, numa terra que estava sem forma e vazia? A palavra. Então eu preciso me encher da palavra. Enchei-vos do Espírito. Diz a palavra de Deus em Efésios, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho da palavra, do Espírito? Eu ensinei aqui domingo passado, jejum, oração, palavra, louvor, adoração. Encher do Espírito, para quando eu abrir a boca, Cida, o que sai? Palavra, palavra. E a palavra transforma ou não transforma? Muda ou não muda? Por que muda? Porque ela nunca sairá da minha boca vazia, diz o Senhor. Antes ela produzirá um efeito. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é poderosa. Por isso que eu gosto de me encher da palavra, porque quando eu abro a boca, sai palavra. Irmãos, vou contar para vocês um segredinho aqui. Já estou encerrando, eu prometo. Eu fico às vezes surpreendido comigo mesmo, com o Espírito Santo. Quando eu vou editar alguns vídeos das pregações que a gente faz aqui, Deus colocou no meu coração no rodapé ali do vídeo, eu coloco todos os textos bíblicos que são citados. Você pode entrar lá no rodapé, na descrição do vídeo, todos os textos bíblicos que eu falo numa pregação, está tudo embaixo ali descrito. Todos eles. Isso é algo que eu faço com prazer, para que todos saibam que o que é pregado aqui está totalmente fundamentado na palavra. E eu fico surpreso às vezes que tem vídeos que eu vou editar que eu chego a citar mais de 30 versículos bíblicos numa pregação, tudo de cabeça. Só o Espírito Santo, irmão. Eu nem me considero alguém que conhece tanto assim. Mas para ver como que é real, a boca fala do que o coração está cheio. Você se enche da palavra, quando você abre a boca sai palavra. E é tremendo, porque a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, porque Cristo é a palavra. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há bálsamo em Gileade. O bálsamo é a palavra alimenta, a palavra cura, a palavra restaura. Por isso a gente falou aqui semana passada, medite na minha palavra, de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. E para encerrar, amados, além de cuidar da santificação do corpo, além da santificação da alma, por último, não menos importante, nós precisamos permitir que Deus santifique o nosso espírito. O pastor cita pelo menos uns 2 pecados aí do espírito. Perdão, para mim poder tentar entender qual que é a diferença de um pecado do corpo, diferença de um pecado da alma, pecado do espírito. Vou citar para vocês aqui alguns exemplos, bem rapidinho. Pecado do corpo: gula, glutonaria, bebedice, preguiça, pecado do corpo. Pecado da alma: pensamento impuro, mente impura, desconfiança, fico desconfiando do meu irmãozinho porque não me cumprimentou na rua. Pecados da alma: fico entupindo a minha mente de programações que não necessariamente vão contribuir para a minha edificação espiritual. Tem gente que adora ficar o dia todo no WhatsApp assistindo tudo que é tipo de vídeo que não edifica nada, que não contribui com nada. Ou seja, a Bíblia diz que eu tenho que remir o meu tempo porque os dias são maus. Aí eu estou botando meu tempo fora com um monte de bobagem que não edifica, que não cresce, que não ajuda. Então tem que ser mais inteligente e selecionar melhor quem eu ouço, o que eu vejo, o quem eu ouço, o que eu ouço. Amém? Quem está entendendo? Pecados do espírito. Vou citar 2. Altivez do espírito, também chamado de orgulho, prepotência, arrogância. A altivez do espírito precede a queda. Eu diria que é o principal pecado que Deus quer destruir na vida do homem e da mulher de Deus. Deus não admite o orgulho. O orgulho derrubou Eva, o orgulho derrubou Satanás e seus demônios lá do céu. Porque a altivez do espírito, quando o nosso espírito fica, próximo passo é a queda.
Pecado do espírito. Pastor, outro exemplo de pecado do espírito: egoísmo. Egoísmo. A Bíblia diz que quando eu estou em amor, o amor não busca seus próprios interesses. Quando eu estou em amor, primeiro eu vou fazer a vontade do outro. Primeiro a minha esposa. Primeiro o meu filho. Primeiro o meu pastor. Primeiro o meu funcionário. Primeiro o outro. Depois eu. Porque o amor, ele quer sempre fazer pelo outro. O amor, ele serve. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós adoramos ser servido. Mas Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então o amor, ele se doa. O amor, ele se entrega. O amor, ele não busca satisfazer o seu desejo, ele busca satisfazer o desejo do outro. Quando eu estou preocupado com a minha vontade, os meus desejos, os meus interesses, isso se chama o quê? Egoísmo. Pecado do espírito. Então meu espírito precisa ser santificado. Eu preciso me arrepender. Então Deus vai santificar o corpo, a alma e o espírito, para que ele possa ser, para que nós possamos ser apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. Amém, amados? Eu queria convidar você a ficar de pé. Quero colocar uma música aqui. E eu quero dar uma oportunidade para que nós possamos orar nesse momento e pedir ao Espírito Santo de Deus que possa sondar o nosso coração, amém? Peça o Espírito Santo de Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Peça o Espírito de Deus para sondar o teu coração. Quem sabe cometemos algum erro, algum pecado que venha ter entristecido o coração do Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nesses dias, Senhor, possa estar nos conduzindo a um lugar de arrependimento. Que Teu Espírito Santo venha fazer uma varredura nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos. Que o Senhor possa nos conduzir a um tempo de purificação, de santificação. Há 3 domingos atrás nós pregamos sobre adoração. No domingo passado nós ministramos sobre comunhão e união.
E hoje nós estamos ministrando sobre santidade, porque estes três são os três pilares, as três colunas desse ministério. O Senhor falou, o Senhor deixou claro que somente através de uma vida de adoração, de união, de comunhão e de santidade é que nós poderíamos estabelecer o seu reino e cumprir com os seus propósitos. E por isso nós queremos ser fiéis ao Senhor até o fim. A palavra do Senhor para este tempo é: santificai-vos, 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 porque amanhã, diz o Senhor, eu farei maravilhas no meio de vós. Portanto, humilhai-vos, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te peço, Senhor, nós te damos liberdade. Mude as coisas de lugar, Senhor. E leva-nos, Pai, para esse lugar, Senhor. Leva-nos para esse lugar de arrependimento. Leva-nos para esse lugar de mudanças. Leva-nos para esse lugar de transformação. Muda-nos, transforma-nos, a começar em mim. Faz de mim um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, um sacerdote melhor, um cidadão melhor, um servo melhor, um marido melhor, um filho melhor, um discípulo melhor, uma ovelha melhor, um líder melhor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória. Transforma-nos, santifica-nos, corpo, alma e espírito, e nos conserva irrepreensíveis até o dia de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Pode aplaudir. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas. Deseja a esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.